Para mim é muito bom estar aqui nessa noite para ministrar a palavra de Deus. É uma responsabilidade grandíssima todas as vezes em que me defronto com a igreja para poder passar a mensagem daquele que nos chamou das trevas para a sua bendita luz. E é justamente neste momento que eu sinto-me com uma responsabilidade enorme, porque existem pessoas aqui que vieram em busca de curas, vieram em busca de vitórias, vieram em busca de realizações de sonhos para que Deus possa entrar nas suas causas e fazer inúmeras coisas. E é justamente neste momento mais poderoso é que Deus propicia para que nossos sonhos sejam realizados através da palavra. Isso que o pastor Mozaniel acabara de falar, de nós estarmos atentos, de nós estarmos vinculados somente à palavra de Deus, é pelo fato de que neste momento Deus pode lhe surpreender com um milagre aí onde você está. Se acredita nisso, diga amém. Então vamos estar atentos nesta noite, porque eu tenho absoluta certeza de que neste período breve Deus estará falando aos nossos corações. São João capítulo 21, nós iremos ler alguns versículos. E enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia Sagrada, eu quero agradecer ao pastor Mozaniel pela oportunidade cedida à minha pessoa para que eu estivesse aqui ministrando a palavra de Deus. Sinto-me como que um príncipe de Jesus de Nazaré, um líder de um grande exército, quando estou sempre de frente à igreja de Jesus. São João, capítulo 21, versículo 15. Nós iremos ler alguns versículos. Diz-nos assim a palavra do Santo Deus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Diga amém. Eu quero que você diga assim: o Deus que nunca desiste de amar. Mais uma vez, o Deus que nunca desiste de amar. Terceira e última vez para ficar bem bonito. O Deus que nunca desiste de amar. Glória a Deus. Pode tomar os seus assentos. Amados, Deus colocou uma mensagem no meu coração para que eu trouxesse à igreja nesta noite, direcionado à vida deste apóstolo, deste homem, deste discípulo, chamado Pedro. É claro que a vida dele não está restrita apenas ao capítulo 21, versículo 15, até o versículo 17 que nós lemos aqui nesta noite. É claro que a vida deste moço abrange um passado antes disso e um futuro depois disso. A vida deste moço teve um trajeto muito lindo, cheio de altos e baixos, cheio de percalços e de grandes surpresas, algumas delas boas e outras ruins. A melhor surpresa que houve na vida deste moço foi de um dia ter encontrado um homem simples, de aparência simples, com palavras simples, mas recheadas de amor. A maior surpresa que a vida lhe aprouve lhe dar foi de ter se deparado com o mestre de Nazaré, com o mestre da sensibilidade.
Pedro se depara com Jesus. E Jesus o escolhe para que ele possa estar constantemente ao seu lado, usufruindo de um ministério abençoado, tendo o prazer e o privilégio de estar ao lado daquele que é chamado Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Pedro é um moço muito afoito, alvoroçado. Ele é um moço muito atirado, muito corajoso, casado, tinha família, tinha o seu trabalho. E de repente ele se depara com essa surpresa que a vida lhe aprouve dar. Ele se encontra com Jesus. Jesus o chama para estar ao seu lado. Jesus o escolhe dentre inúmeras pessoas para que ele pudesse estar ao lado dele. Será que isso não é o retrato da sua vida? Diante de muitas pessoas, Jesus olhou para você e escolheu você para que você esteja constantemente ao lado dele. A vida de Pedro é um retrato falado da minha e da sua vida. Nesta noite, nós que estamos aqui, somos um reflexo da vida de Pedro. E eu tenho certeza absoluta do que estou falando, porque nenhuma das pessoas que aqui estão tem uma vida totalmente em linha reta, em um equilíbrio emocional reto. Todo ser humano está propenso a ter recaídas. Todo ser humano está propenso a ter tropeços e percalços na vida. E com este moço não foi diferente. Ele estava ao lado do mestre. Cresceu o seu ministério ao lado de Jesus. Ei, olhe para mim, por favor. Ele teve o privilégio de ver os milagres miraculosos que Jesus fizera. Por exemplo, eles foram até um casamento. E chegando até este casamento, diz a Bíblia Sagrada que o vinho tinha acabado. E então chegam até Jesus de Nazaré, a sua mãe, e diz a ele que o vinho havia se esgotado. Ele manda chamar os serventes para que encham as talhas de água, e ele transforma como que num estalo, água em vinho. E Pedro estava vislumbrando esta cena, esta situação. O tempo se passa, ele está ao lado de Jesus, ele vê inúmeros outros milagres. Por exemplo, talvez em São João capítulo 5, quando um homem que havia 38 anos, que estava paralítico, acamado, deitado à beira de um tanque chamado Betesda, conta-nos a Bíblia que um anjo descia em um determinado momento, removia as águas, e o primeiro doente de qualquer enfermidade que tivesse, se adentrasse as águas, seria totalmente curado. Pedro está ao lado de Jesus, e de repente Jesus vai até aquele lugar. Aquele paralítico está ali, no leito de dor, de sofrimento, talvez com alguns machucados pelo seu corpo, porque era uma paralisia, ele não conseguia se locomover, talvez se arrastava por aquele chão pedregoso, as suas pernas talvez sangravam, as suas mãos calejadas sangravam por se arrastar naquele chão pedregoso. E de repente Jesus chega até aquele moço e pergunta a ele: queres ser curado? Pedro está do lado, ouve aquela pergunta, aquela indagação que Jesus direciona àquele paralítico. E o paralítico olha a Jesus, ouve aquela interrogação e diz: Senhor, como poderei ser curado, se não há ninguém que me coloque nas águas quando é então agitado? Pedro está do lado, olhando aquela cena, e Jesus dá uma ordem àquele moço, dá uma ordem àquele paralítico. E como mais uma vez, num estalo, o milagre acontece. O paralítico se põe de pé, é curado, e os olhos daquele jovem discípulo chamado Pedro está vislumbrando mais uma vez aquela cena miraculosa.
Certa vez eles estavam no mar, Jesus estava na popa dormindo. De repente, um vento muito forte começa a soprar, as águas começam a ficar conturbadas, o barco é lançado para um lado e para outro. Pedro está agora aflito, ele era um pescador, sabia lidar com o mar, mas aquela tempestade era diferente, não era como as demais que ele já havia defrontado. E ele se vê em uma situação complicada. Eles vão até o Mestre Jesus, o acordam, o despertam. Jesus se levanta, repreende os discípulos, dizendo que eles eram homens de pequena fé. Olha para o vento e para o mar, e manda que o vento cesse, mande que as águas se acalmem, e como que mais uma vez em um estalo, tudo se torna em uma grande bonança. Pedro, vislumbrando aquela cena como um grande pescador, poderia olhar a Jesus e dizer assim: este homem é o homem que eu queria encontrar em toda a minha vida, porque ele é o Filho de Deus. Este moço, este jovem, entre 30 e 33 anos, é o Filho de Deus. Eu o amo ardentemente. O meu coração se sensibiliza ao ouvir as suas mensagens, os seus ensinamentos, as suas pregações. Pedro ama a Jesus de Nazaré de uma forma profunda, de uma forma sensível, de uma forma cavada. Ele se entrega a este amor. Ele deixa a família. Ele deixa os seus afazeres, o seu emprego de pescador, para se tornar discípulo de Jesus e agora estar junto com o Mestre. Houve uma situação em que ele ouviu Jesus dizendo e perguntando aos discípulos, porque muitos lá em Israel diziam que Jesus era um grande profeta, que Jesus era um grande homem. E ele então perguntou: e vocês, o que é que dizem que eu sou? Pedro olhou aquele moço, e quando direcionou os olhos a Jesus, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa afirmação veio dos lábios de Pedro. Jesus o ama ardentemente. Ele fazia parte dos 3 discípulos que estavam mais perto de Cristo: Pedro, Tiago e João. Estava sempre do lado. Quando Jesus ia orar, ele chamava a Pedro, Tiago e João. Certa vez eles estavam orando e o corpo de Jesus se transfigura. E quando os discípulos acordam, vislumbrando aquela cena, Jesus está conversando com Elias e Moisés. E Pedro, olhando a Jesus, diz: Senhor, é tão bom estarmos aqui. Não vamos embora de jeito maneira. Vamos construir 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Sequer pensou nele. Ele pensou em Jesus. Ele pensou no seu mestre. Ele pensou no seu líder. Mas a ele nada importava. O que ele queria de fato e de verdade era estar ao lado de Jesus de Nazaré. Ele teve várias experiências. Mas havia um momento crucial na vida deste moço que ele estava perto a se deparar. Qual era, pregador? São aqueles momentos que eu e você, às vezes, não esperamos. Escute, Pedro passou por uma situação inesperada por ele. Pedro passou por uma situação que ele não tinha pensado que iria acontecer. Jesus sempre dizia algo sobre a sua crucificação, sobre as suas dores futuras, sobre o seu sofrimento futuro. No entanto,
Pedro não acreditaria que seria daquela forma que iria acontecer. E de repente, um dos discípulos, Judas Iscariotes, trai a Jesus de Nazaré. Jesus é pego, levado até o sinédrio. E antes de isto acontecer, Pedro faz uma afirmação grandíssima. Ele diz: Senhor, por ti eu entrego a minha vida. Não vou deixar que ninguém toque no Senhor, porque eu estarei ao teu lado lhe protegendo. Imagine só, alguém que precisa de proteção, querendo dar proteção àquele que é o protetor dos protetores, a Jesus de Nazaré. Mas de repente ele se vê em uma situação complicada. Aquele que ele admirava, aquele que ele tinha um amor grandíssimo e uma grande admiração, que é traído por Judas, que é agora açoitado pelos soldados, que é agora massacrado pelos soldados romanos. Este que era o objeto de adoração de Pedro, agora está em uma situação complicada. Pedro vai até Cristo, onde ele está sendo martirizado, onde ele está sendo moído, massacrado. E ele se deparando com aquelas situações, ele não acredita no que está vendo. Ele não tem noção daquilo que está acontecendo. Parece um mundo surreal. Aquele que faz grandes milagres, aquele que operou grandes coisas, agora está em um estado de dores e de sofrimento. Pedro não acredita. Espera aí. Será que esse de fato é aquele que eu estava seguindo, sofrendo dessa forma? Talvez ele esperasse que Jesus montasse em um cavalo branco grande e proclamasse a independência do povo judeu, e então reinasse como que um grande príncipe sobre a nação de Israel. Mas isso não acontece. Jesus agora está açoitado, preso, amarrado. E Pedro está olhando aquela cena. O seu coração também é quebrado a cada bofete, a cada murro que é direcionado ao rosto do mestre. O coração dele se dilacera. As lágrimas talvez caem do seu rosto, dos seus olhos. E um momento em que ele também não esperava, uma criada chega até ele e pergunta: eu conheço você. E você é um daqueles que seguem o mestre. Sabe o que esse homem fez? Aquele homem simplesmente diz àquela mulher: eu não conheço a este homem. Ele nega a Jesus descaradamente. Escute, eu não conheço este homem. Eu conheço ele? De jeito nenhum. Sai daquele lugar, vai para um outro e fica olhando a situação do mestre. E pela segunda vez, alguém chega até ele e diz: eu conheço você. Você é sim um dos seguidores de Jesus. E mais uma vez ele diz: eu não conheço esse homem. Disse e vou repetir: eu não o conheço. Sai daquele local, vai para um outro para ficar olhando a Jesus. O dia está amanhecendo. Se tem uma fogueira, ele fica um pouco perto para poder se aquecer. E neste momento Jesus vem subindo, escoltado pelos soldados romanos. E então alguém olha a Pedro, e Pedro está olhando o mestre subindo, e ele está perto de uma fogueira. E quando Jesus vem subindo, alguém solta mais uma interrogação e diz: você é ou não é um dos seguidores deste homem? E Jesus vem subindo, e Pedro está olhando agora nos olhos de Jesus. E de repente ele diz, olhando para o mestre da sensibilidade, ele diz, olhando para Jesus de Nazaré: eu não o conheço. Você pode imaginar
Como isto deve ter doído no coração do mestre. Como isto deve ter entrado como uma lança, como um punhal nas emoções de Jesus. Aquele que dizia que o amava, que estava ao seu lado, tendo grandes experiências, agora está negando pela terceira vez aquele que ele dizia que tanto amava. É claro que Pedro, diante das situações, poderia até se justificar pela sua pele e pela sua vida. Claro que não justifica, mas de fato isto aconteceu. E ele espragueja. Sabe o que é isso? É como se ele falasse assim: eu não conheço este miserável. O medo foi tamanho que um dos evangelistas, relatando a respeito deste acontecimento, ele disse que Pedro espraguejou. Ele diz: eu não conheço este infeliz. Jesus ouve essas frases que são professadas da boca de Pedro. A situação deste discípulo é desesperadora. Jesus é levado então até a via dolorosa após a sua condenação. Coloca-se uma cruz em seus ombros. Ele a arrasta pela via dolorosa. É levado até o Gólgota, caveira, e é levantado, crucificado. Pedro está olhando aquela situação. Eu acredito que talvez ele estivesse perto de alguma pessoa instruída na medicina e poderia ter perguntado, pastor Mozaniel, talvez a Lucas, que logo depois foi um dos que escreveram a respeito de Jesus. Isto é o que eu estou pensando, a Bíblia não diz, mas eu faço uma análise do que eu penso. E ele poderia ter perguntado: será que ele vai morrer nesta situação? E o médico que está ali do lado poderia ter dito: é impossível que o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, escape com vida desta situação que ele está. E o coração de Pedro se desespera. Talvez ele desesperadamente, como que num surto, tenta chegar até perto da cruz, para poder chegar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu neguei o teu nome, mas me perdoa e tenha misericórdia de mim antes da sua morte. E os soldados talvez seguram a ele, não deixam ele ir, e ele em um gesto desesperado tenta ir aos pés da cruz, e ninguém deixa ele chegar, e poderia até ter gritado e ter dito: Senhor, escute-me por favor. Mas o mestre está em dores físicas, o seu corpo está sangrando, a sua cabeça tem espinhos pontiagudos que adentram a sua pele. Ele está em sofrimento doloroso, e Pedro, em desespero, tenta pedir perdão por o ter negado 3 vezes e diz: Senhor, Jesus está em dores e não consegue escutá-lo. Os soldados tentam levar ele mais para longe pelo seu desespero de querer chegar perto do mestre, e ele grita mais uma vez: Senhor Jesus, perdoa-me. E não é escutado pelo mestre, que está sendo crucificado. Tente imaginar comigo esta cena. Um moço tomado com um desespero, querendo chegar perto de uma pessoa que ele ama, que se chama Jesus de Nazaré, mas não tem condição de chegar perto, porque estava sendo embarreirado, e ele dizia, gritando ao mestre: Senhor Jesus, escute-me, perdoe a minha negativa. Mas o mestre não consegue ouvi-lo. Ele é levado para longe. Jesus morre, entrega o seu espírito a Deus, consuma toda a sua missão aqui na terra, no sentido de estar vivo até a sua morte. Pedro, então, talvez depois de algumas horas, volta até o local da crucificação. Um soldado pega uma lança e traspassa o coração do mestre. A lança fura o seu coração e sai sangue do coração cálido do mestre.
Pedro, vendo a situação do corpo de Jesus, ele não tem dúvidas. Aquele que ele o negou está morto. Não tem condições dele mais uma vez poder dialogar e falar: Senhor, eu neguei ao Senhor, mas perdoa-me. Não tem mais condições porque o mestre estava morto. Você pode imaginar comigo como foi a noite de sexta para sábado de Pedro? Como estava o coração daquele homem? Como estava o coração de Pedro? Quebrado, dilacerado, rasgado pela situação em que ele se encontrava, por não poder mais falar e olhar nos olhos de Jesus. Ele o havia negado e não tinha mais como pedir perdão a ele. A noite de sexta para sábado, acredito eu, ele nem dormiu. Seu coração estava destruído. E eu sei que isto também é um retrato falado da minha e da sua vida. Quantas vezes nós, irmãos, não talvez como Pedro, mas em outras situações, negamos o mestre dos mestres. Talvez você se encontre em grandes situações que quando você menos espera, poderia ter feito algo por aquele que é o objeto da sua adoração e você não faz. Quantas coisas talvez você poderia ter feito para alegrar o coração de Deus e não fez, por negligência, por omissão ou coisas do tipo. Talvez nós não erramos com Deus da mesma forma que Pedro, mas erramos em outras instâncias. Fazemos com que o coração de Jesus se entristeça por situações em que eu e você não fazemos por onde alegrar o coração de Deus. Talvez nesta noite pessoas estão aqui e estão errando, estão sendo negligentes diante do mestre, estão sendo faltosas com o amor que professam a ele, que estão sendo superficiais naquilo que querem demonstrar a Deus, que estão sendo como que uma pessoa com uma máscara para com Deus. Isto para ele não vale. Mas deixe-lhe dizer uma coisa: Jesus ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, ressuscitou dentre os mortos. E para morto não se pode pedir perdão, porque está morto, não vive, não ouve, não escuta, não entende, não compreende, e não pode ser recíproco aquilo que você está perguntando. Mas Jesus não está morto. E somente quem está vivo com o coração cheio de amor é que pode olhar aquele que errou e pode dar e liberar perdão. Pedro então fica sabendo que o mestre dos mestres havia ressurgido dentre os mortos. Ele entende que Jesus de Nazaré não foi seguro pela morte, mas ele rompe os grilhões da morte e do inferno. Jesus ressuscita-se. E então, as mulheres vão até o seu sepulcro. O mestre não está ali. Havia ressuscitado. E houve uma situação em que o próprio mestre disse às mulheres: eu vou marcar um local assim, assim e assim. E vocês vão até os discípulos e dizem a eles que eu estarei lá neste lugar, perto do mar de Tiberíades, que foi a passagem que eu acabei de ler. E quando as mulheres vão saindo, ele diz: ei, escute, olhe para mim, por favor. Diz também a Pedro que ele não falte.
Jesus entendia muito bem que se aquelas mulheres chegassem até os discípulos e dissessem: Jesus marcou um encontro com vocês em tal lugar, e não dissessem especificamente a Pedro, talvez ele não iria. Sabe por quê? Ele o havia negado, e dentro dele talvez não considerasse mais um discípulo do mestre. O mestre viu até este pequeno detalhe. Avise também a Pedro e diz para ele que ele não falte. As mulheres chegam até o cenáculo onde eles estavam orando, conversando, tendo as suas reuniões. E elas chegam ali apavoradas, no bom sentido, e dizem: o mestre ressurgiu dentre os mortos. Os discípulos ficam meio que desacreditados. Como assim? É isto que vocês estão ouvindo? Ele ressuscitou. Pedro, como que num surto, se levanta, e dentro do seu coração se reacende a esperança de mais uma vez poder olhar nos olhos do mestre e pedir perdão dos seus erros, da sua negativa. E naquele momento elas dizem: ó, ele marcou um encontro assim, assim e em tal lugar. E os discípulos ficam animados, esperançosos para este encontro com o mestre dos mestres. Talvez todos saem daquela sala e Pedro fica como que amuado no canto, sem ânimo para se levantar e se pronunciar como os demais, porque ele sabia que Jesus o tinha dito que ele o negaria, e ele de fato o tinha negado. E ele fica sentado e talvez poderia ter pensado: se eu for e o mestre olhar a minha face, ele vai me dar uma tremenda bronca. Ele vai dizer que eu não presto. É Pedro. E diz: Pedro, venha cá. O coração dele, ó, bateu mais forte. O que será que vai acontecer? Eu o neguei 3 vezes. A última vez, pela terceira, eu neguei olhando nos seus olhos. Como é que eu poderei olhar aos olhos de Cristo neste momento, se eu próprio, que prometi amor eterno, o neguei 3 vezes? Jesus o leva para uma conversa confidencial. Olha na face de Pedro e diz: Pedro, ei, tu me amas? Como dizer que amo se eu neguei ele 3 vezes? Abaixa a sua cabeça e diz: Senhor, eu te amo. Jesus olha ele e levanta a sua cabeça, olha aqui nos meus olhos e me responda: Pedro, tu me amas? Ele, olhando a Cristo, diz: Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus olha ele e diz: Pedro, olhe nos meus olhos. Aleluia. Eu quero que você diga olhando na minha face: Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, com o seu coração tomado de uma emoção grandíssima que invade o seu ser, ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que a minha negativa foi por um momento de fraqueza da minha parte, mas, Senhor, independente disto, eu te amo, Senhor. Se o Senhor quiser, está aqui a minha credencial de discípulo, pode rasgá-la e jogá-la às águas. Mas de uma coisa fique sabendo:
Eu te amo, Senhor. Se o Senhor quiser, tome aqui este cajado. Não quero mais ser pastor, mas eu quero que você entenda uma coisa, Senhor. Eu te amo. Se o Senhor quiser, eu entrego o meu ministério de música. Não vou ser mais músico. Entrego o meu ministério de ser cantor. Entrego a Ti a minha voz. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Eu te amo, Senhor. Ele poderia ter dito: Senhor, está aqui a Bíblia, eu te entrego em tuas mãos, deixe de ser pregador. Mas uma coisa eu quero que tu saiba: eu te amo. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite, irmãos? Sabe o que eu vim dizer aqui neste púlpito nesta noite? Que os seus erros não podem invalidar o amor que você tem por Deus. Que os teus erros não invalidam o amor que você sente por Ele. Que os seus fracassos e as suas perdas não podem abafar o amor que você tem por Ele. Sabe por quê, irmãos? Que ainda que você erre e solte as mãos dEle, Ele continuará segurando as suas. Ainda que você largue as mãos dEle, Ele segurando, Ele sempre seguirá segurando as suas mãos. Sabe por quê? Porque além de você o amar, Ele te amou primeiro. Antes de você amar a Deus, Deus te amou primeiro. Antes de você errar, Deus te ama. Ele tem um projeto de vitória na tua vida. Ele tem um projeto para ser concretizado na tua vida. Queira você ou não queira você, Deus te ama. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite, irmãos? Que tem pessoas querendo deixar a Deus. Que tem pessoas querendo largar os caminhos de Deus pelas suas fraquezas, pelos seus percalços, pelas suas quedas. Mas não desista nunca, não desista de estar com teu Deus, não desista de estar perto do seu mestre, não desista, jovens, de estar orando a Deus, de estar buscando a Deus, de estar perto de Deus, de estar tentando entrar em comunhão mais e mais com Deus, porque Deus te ama. Existe uma unção de Deus aqui nessa noite, sabe qual é? É a unção inefável do amor de Deus. Eu vejo pessoas chorando aqui nesta noite, sabe o que é isto? É Deus dizendo a você: não desista, não desista, não desista. Senhor, eu estou errando, eu vou lhe libertar, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe dar vitória. Você é um campeão meu, você é filho meu, eu sou teu, você é meu, nós somos um do outro, eu te amo, você me ama e nós somos um, e vamos em frente. Levante as suas mãos para o céu assim, glorifique o nome dEle. Oh, aleluia, aleluia. Não desista desta caminhada. Jesus olhou nos olhos de Pedro. Escute. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: Pedro, eu estou parafraseando, Pedro, eu não quero a sua credencial, você vai continuar sendo pastor. Pedro, eu não quero o teu cajado, você vai continuar liderando as minhas ovelhas. Pedro, eu não quero que você entregue o teu ministério, sabe por quê? Porque eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Apacenta este povo, esteja com os meus outros filhos, esteja com os outros discípulos, direciona eles, ensina eles, orienta eles, esteja com eles. Pedro, sabe o que eu estou querendo dizer a você, Pedro? Não desista, eu te perdoo do teu erro, eu te perdoo do teu fracasso, eu te perdoo da tua negativa, eu te perdoo por ter errado, mas uma coisa eu te peço: não desista, Pedro. Coração de Pedro novamente entrou no compasso natural, no mundo espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus que nunca desiste de amar. O teu Deus é um Deus que não desistirá nunca de você.
porque Ele te ama. Vamos estar de pé neste momento. Aleluia. Eu quero convidar aqui à frente as pessoas que querem receber uma oração. A equipe vai estar louvando a Deus com um hino, e neste hino eu vou estar orando juntamente com este louvor. Bem baixinho aí atrás, por favor. E eu quero orar pelas pessoas que talvez estejam machucadas por dentro, que estejam com o coração talvez sangrando por dentro. Está lhe franqueada a oportunidade. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir, irmãos. Não tenha vergonha de vir aqui. Aleluia. Eu vi muitas pessoas chorando aqui. Eu vi muitas pessoas vertendo lágrimas aqui. É a maior prova de que Deus não desistiu de você. É sinal de que você está vivo e as suas emoções estão à flor da pele. Eu tenho pregado por este Brasil afora. E eu tenho visto pessoas, irmãos, em situações horríveis, serem transportadas por Deus de um mundo hipócrita, de um mundo de sofrimento e doloroso, para um mundo abençoador. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma vez eu estava na Bahia pregando, em praça pública. Havia mais ou menos umas 300, 400 pessoas. E havia uma senhora cheia de patuás, macumbeira, referencial naquela região. E eu pregava e dizia sobre o perdão de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o que Deus poderia fazer, sobre o que Deus poderia tirar de dentro de nós e colocar outra coisa. E houve um momento em que eu vi ela estava chorando, como que desesperada. E eu comecei a olhar aquela mulher e eu apontava para ela e dizia: Deus te ama, Ele tem um projeto em tua vida. E como que num passe, irmãos, aquela mulher arrancou aquelas correntes que estavam no seu pescoço, ergueu as suas mãos e disse, no momento que eu estava pregando: pare de pregar, eu quero aceitar a Jesus neste momento, eu quero ser crente e quero que este amor invada o meu coração. Naquele momento nós oramos por aquela mulher, ela foi abençoada e Deus a transportou de um mundo de sofrimento para um mundo abençoador. Ainda está franqueado. Se você quiser vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Estenda suas mãos para estas pessoas que aqui estão. Aleluias. Feche os teus olhos onde você está. Eu sei que essas lágrimas que saem do teu rosto, talvez seja como que uma expressão, um reflexo das dores que está dentro de você. É o reflexo daquilo que está no seu interior. Mas Deus, nesta noite, libera a unção da vitória sobre a cabeça de cada uma de vocês e de você que aqui está. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração nesta hora. Eu te peço, Senhor, que tu tome nas tuas mãos estas senhoras, estas jovens, este jovem que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Envolva eles agora no teu manto sagrado, Pai. E começa, Pai, a dispensar sobre a vida deles, sobre estes corações que aqui estão, a unção da alegria, a unção, ó Pai, para que eles possam prosseguir na tua presença. Que estas lágrimas, quando caírem no chão, elas possam germinar força, coragem para enfrentar a vida, para enfrentarem os obstáculos, que as barreiras que estão de frente a cada um deles possam ser transpassadas para a glória do teu nome. Destrua os muros que estão de frente a eles, acabe com a força do inimigo. Deus, dispensa sobre eles agora, ó
ó Deus, aquilo que tu tens preparado para cada um. Em nome de Jesus, nesta hora comece a receber dentro de você uma força maior, um poder maior, uma unção maior, um power de Deus maior do que você já tem. Em nome de Jesus, comece a ser tocada por Ele nesta hora, e eu profetizo sobre cada vida que aqui está, Pai, uma unção de ser mais que vencedora, de ser uma campeã e um campeão de Deus, e que o teu nome, Pai, seja glorificado, que teu nome, Senhor, seja louvado, que o teu nome, Pai, seja engrandecido na vida desta irmã e deste irmão que aqui está. Cada crente que está dentro desta nave, desta igreja, seja agora tocado pelo teu poder, seja agora tocado pelo teu Espírito, seja agora, Pai, enchido da tua glória, para que eles possam também, Senhor, serem transformados de glória em glória, como diz a tua palavra. Nos abençoa nesta noite, através da tua unção, através do teu amor, através do teu perdão, Senhor. E o que eu te peço nesta última frase da minha oração, Senhor, se houver algum erro em nossas vidas, se de fato há, e eu sei que há, Senhor, nos perdoe nesta hora. Olhe dentro do nosso coração, Pai, neste momento, e diga aos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a tua voz: eu estou te perdoando, eu estou te purificando, eu estou te tocando, eu estou te dando uma nova vida, eu estou te dando um novo amanhã, eu estou te dando um novo presente, eu estou te dando uma nova força, eu estou te colocando em um novo caminho, eu estou tirando as pedras de frente de você, eu estou tirando os espinhos de frente de você, eu estou tirando aquilo que vai lhe impedir, eu estou tirando aquilo que vai fazer com que você tropece, eu estou lhe abençoando nesta hora, eu estou lhe dando forças nesta hora, porque eu sou um Deus forte, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te chamou das trevas para a minha bendita luz. Eu te amo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te quero, eu te quero. É Deus que está vos abençoando nesta hora, em nome de Jesus. Receba a unção de Deus aí, receba a glória de Deus aí, receba a unção do Espírito nesta hora e seja abençoado por Ele, no nome de Jesus. Aleluias. Coloque a mão no seu coração, por favor. Eu quero que você diga: Deus, eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Eu sei que eu também não desistirei do Senhor. Ainda que minhas mãos soltem as tuas mãos continuará segurando as minhas. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Bem-aventurado é aquele que não se ofende